Senhor. Nossa família, teu sonho de amor. Nossa vontade já não conta mais. Seguiremos a ti. A nossa casa é tua, Senhor. Nossa família, teu sonho de amor. Unidos, Senhor, na fidelidade, seremos um mundo. Escada ao céu. Graça e paz, salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso São José. Seja bem-vindo ao programa Família, Lugar da Bênção de Deus. Filhos e filhas da Igreja, amadas famílias, quero acolher todos vocês. Hoje nós estaremos falando e pedindo a intercessão do Beato Carlos da Áustria. Quem é esse homem, esposo de Zita, serva de Deus? Quem é esta família que foi constituída ali, abençoada, melhor dizendo, com 8 crianças, né? Uma família numerosa. Bom, o Beato Carlos da Áustria, ele foi o último imperador da monarquia austro-húngara. E a gente, estudando um pouco sobre as famílias de santidade, sobre os santos, sobre os mártires, nós temos falado aqui no programa sempre sobre Luiz e Zélia Martin, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Tiveram aí 9 filhos. Também a filha deles, Leônia, está em processo de beatificação. Falamos também bastante de Luiz e Maria Beltrame Quattro, que foram o primeiro casal a elaborar e pregar no encontro de noivos. Falamos um pouco também já da família Uma, enfim. E nós nos deparamos com a vida desse beato, Carlos, e a sua esposa Zita, serva de Deus. Então, ele foi imperador da Áustria e foi ungido rei da Hungria. É até interessante o Salmo 138, versículo 4, que diz assim: ora assim para nós, né? Os reis de toda a terra hão de louvar-vos, ó Senhor. E nós vamos ver como o estado de vida dentro do sacramento do matrimônio, dentro da realeza, né? Como esse imperador, ele conduziu a sua família e o seu povo para Deus através da sua devoção. Eu quero rezar aqui com vocês, antes de mais nada, algumas orações importantes para a vida desse beato. Ele rezava muito o Salmo Misere, o Salmo de Misericórdia, o Salmo que Davi entoou, o Salmo 50, e dentro também o Salmo 90, é a outra oração dele, e ele era muito íntimo, devoto do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos rezar também o Veni Creator Espírito. Porém, eu quero começar pelo ato de contrição, vamos dizer assim. Vamos rezar primeiro o Salmo 50, que é um salmo de preparação. Então, se colocamos aqui diante do Senhor nosso Deus, vamos, por meio da força do verbo, do Logos, da palavra que se fez carne, nós vamos rezar esse Salmo 50 pedindo para Deus que Ele tenha misericórdia de nós. É um salmo muito completo, porque nos leva ao reconhecimento das nossas faltas, então um ato de contrição, nos leva a uma intimidade com o Espírito Santo, nos leva a súplicas e a louvores a Deus também. Amém? Acho que já deu tempo de reunir toda a família aí, vai estar conosco, não é mesmo? Então, para que de fato a nossa família ela esteja num ambiente que viva a bênção, que viva a graça, que de fato seja esse local, esse lugar, essa fonte da graça de Deus, vamos traçar sobre o nosso corpo o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, a tua grande misericórdia. E segundo a multidão das tuas clemências, apaga a minha iniquidade. Lava-me mais e mais da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado.
enquanto nós vamos rezando, olha para dentro de si, olha para o teu castelo interior, olha para a tua morada e verdadeiramente faça um ato de pedir perdão a Deus através dessa oração. Porque eu conheço a minha maldade e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti só e fiz o mal diante dos teus olhos, para que, perdoando-me, sejas encontrado justo nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Eis que eu fui concebido em iniquidades, e minha mãe concebeu-me no pecado. Eis que tu amastes a verdade, e me revelastes o segredo e o mistério da tua sabedoria. Tu me borrifarás com isope e serei purificado. Lavar-me-ás e me tornarei mais branco que a neve. Tu me farás ouvir uma palavra do perdão que é de gozo e de alegria, e se regozijarão os meus ossos humilhados. Aparta o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova nas minhas entranhas um espírito reto, inabalável. Não me arremesses da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me a alegria da tua salvação e conforta-me com o espírito magnânimo. Ensinarei aos iníquos os teus caminhos, e os ímpios se converterão a ti. Livra-me do sangue, Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a tua justiça. Senhor, abrirá os meus lábios, e a minha boca anunciará os teus louvores. Porque se quisestes um sacrifício, eu o teria oferecido, mas tu não te compras só com holocaustos. O sacrifício mais digno de Deus é um espírito compungido. Não desprezarás, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Beato Carlos da Áustria, casado com a Zita, serva de Deus. Eu vou estar usando aqui um livro chamado A Vida Religiosa do Beato Carlos da Áustria, um livro muito bom sobre a vida dele. Aqueles que quiserem também aprofundar um pouco mais, o Padre Paulo Ricardo, ele tem 2 vídeos falando sobre o Beato Carlos da Áustria. Seria bem interessante para nós, famílias, que estamos aqui, como ele viveu, né? Em meio ali ao caos e à guerra, Deus unge o seu escolhido, e é o que nós escolhemos como tema para esse programa de hoje. Quando digo nós, me refiro a mim, a minha esposa Tatiana e ao Espírito Santo, que vem nos inspirando a anunciar esse evangelho para as famílias. Amém? Então, pegando aqui um pouco sobre a vida dele, o que nós sabemos é que esse imperador, esse que foi ungido rei da Hungria, ele viveu em meio ao período da Primeira Guerra Mundial, aonde provavelmente ali as famílias estavam, sim, entre aspas, desesperadas, desiludidas, se sentindo abandonadas, porque era um genocídio, muitos cadáveres, mortes, situações precárias verdadeiramente, né? E de fato, para aqueles que não têm Deus no coração, eles dizer Deus no coração talvez seja um pouco poético, mas para aqueles que não vivem a fé, que não teve uma experiência, uma intimidade, um encontro com o Senhor Jesus, é desesperador o cenário que se encontravam as famílias naquela época. Assim como nos dias de hoje, para aqueles que ainda não se encontraram com o nosso Senhor Jesus Cristo, também vê as suas famílias em meio a chagas, em meio a uma decomposição, em meio a palavras um pouco fortes, mas em meio ali a uma degeneração por conta de tantas ideologias, de tantos ataques
Os inimigos da igreja são os inimigos da família, e o espírito do mundo e o espírito maligno, e também todo aquele inflamar da carne do homem, que é o seu próprio inimigo, faz com que muitas vezes a família, que é lugar da bênção de Deus, o que nós temos, o que nós vemos no amor da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é muito bem demonstrado para nós como a família que o representa aqui nessa terra, em terra de Santa Cruz. Nós precisamos dessa força, nós precisamos dessa intimidade, nós precisamos de famílias, de casais, segundo o seu estado de vida ou a sua condição social, que de fato viva essa verdadeira bênção de Deus, que ame a Deus, porque hoje nós encontramos muitas famílias, muitos cristãos que amam, ou melhor, que conhecem a Deus, que creem em Deus, mas como os demônios creem, porque não amam. Eles creem, eles acreditam, eles acreditam na existência, eles até experimentam, porque é Deus que nos sustenta, e sustenta a todos, a todo o cosmos, a todo o universo, a todas as coisas, a todas as famílias, enfim, é Deus que nos sustenta, porém não amam. Não amam, porque trocam o Senhor por qualquer coisa, por qualquer prazer, por qualquer situação, por qualquer ideologia. Infelizmente, muitas famílias acreditam hoje, estão divididas entre si, e a própria palavra diz que um reino dividido em si, ele não subsiste, logo ele é destruído, e essas famílias estão, infelizmente, aí, divididas em crenças, porque eu me sinto bem em tal local, porque eu me sinto bem em tal denominação, porque é sempre o eu me sentir bem, mas nunca conformar a vontade com a vontade do Senhor nosso Deus. É exatamente num contexto, é exatamente num período de muitos conflitos que Deus unge esse seu eleito. Assim como aconteceu lá com Davi, lá em 1 Samuel, ou 1 Reis, depende da sua tradução. Eu tenho uma tradução bem fidedigna aqui da Vulgata, e aí tem 1 Reis, 2 Reis, 3 Reis e 4 Reis. Seria 1 Samuel, 2 Samuel, aí 1 Reis e 2 Reis. Então, para vocês, eu acho que é mais fácil eu ler segundo essa segunda forma. 1 Samuel. No primeiro livro de Samuel, lá no capítulo 16, aí a gente vai ver a eleição do rei Davi. Não é mesmo? Saul, que era ungido, mas Saul se desvirtua, e Deus unge Davi. Aquele que era o menos visto para a realeza, logo Deus o escolhe. E eu entendi essa passagem muito olhando um pouco para a vida do Beato Carlos da Áustria, porque foi ungido rei da Hungria, mas ele, quanto imperador, me fez olhar também, lá em Gênesis, no capítulo 41, para um homem chamado José do Egito, conhecido por alguns como o Rei dos Sonhos, enfim, mas que foi o primeiro ministro do Egito. Acima dele só estava o faraó. Tanto que, quando o povo precisava de um auxílio, por conta de uma situação precária que toda a população estava passando, é dita uma frase que nós, josefinos, usamos muito, né? Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser. Né? Esse José do Egito, que era uma prefiguração do nosso José, né? Do nosso glorioso São José, a qual o Beato Carlos era tão devoto também. E esse nosso José, esse nosso glorioso São José, não tem como não falar dele, né? Claro que com certeza foi também inspiração e patrono para a vida do Beato Carlos da Áustria. Ele também administra, como o primeiro ministro, né,
toda a bênção, toda a graça que o Senhor derrama sobre nós e sobre as nossas famílias. Amém? Então pedimos, né, a intercessão dele. Ó meu bom José, velai sobre nós. Então, falando agora sim, um pouco mais afinco sobre a vida do Beato Carlos da Áustria, ele que viu a luz, né, que veio ao mundo no dia 17 de 8 de 1887, e o parto dele, particularmente, foi um parto difícil, porque ele nasceu por um método chamado fórceps. E aqui em casa nós passamos por essa experiência também com a nossa primeira filha, a Maria Clara, que hoje tem 16 anos. Então, há 16 anos atrás, a gente também passou aí por um período de tensão, podemos dizer assim, porque na gestação da nossa filha, tudo bem, chegou o momento, né, de ela nascer, e eu ia estar no parto, eu ia também ali presenciar, assistir o parto, e não me chamavam, e logo a enfermeira veio na porta, eu já estava todo preparado, e toda aquela dificuldade, mas por que houve a dificuldade? Porque eles tiveram que realizar o forceps, e o forceps é um equipamento que puxa, né, prende a cabeça da criança e puxa, e corre o risco de alguma deformação, corre o risco de alguma lesão. Então, é algo delicado, não é algo, digamos assim, saudável, né, para a vida da criança que está nascendo. E o Beato Carlos da Áustria, particularmente, ele nasceu e o parto dele foi com fórceps. Então teve essa dificuldade, tá? Quero pegar alguns trechos aqui do livro, então eu sempre vou estar olhando aqui no livro para poder falar para vocês, tá bom? Só que aqui no livro ele para fazer uma chamada sobre a vida dele, né? Eles já colocam lá tipo uma fala dele bem interessante que ele colocou para sua esposa, mas isso lá no momento do seu da sua morte, né, da sua passagem, da sua Páscoa, né? E não é essa parte que eu vou chegar ainda não. Vamos lá sobre a vida dele, a infância dele, né? Ele que foi ali um menino bem delicado, pequeno, né? E foi criado ali com muito cuidado, com muito amor, que quase teve sua vida aí já logo no primeiro momento ceifada por conta dessa questão do force, porque é bem perigoso. Mas, sobremaneira ali, ele sempre foi uma criança consciosa. Ele nunca passava ali perto de uma igreja sem antes parar para fazer alguma oração. Vou falar alguns trechinhos da vida dele e tentar colocar para a nossa realidade, que é bem simples, não é? Quando nós passamos diante de uma igreja, o que nós fazemos? Nós traçamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo. Por quê? Porque nós reconhecemos que ali na igreja está o Cristo, está o Senhor. A igreja é o corpo místico, é a esposa de Cristo. Então, a comunidade é a família de Deus. Nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Deus, né? Aquele que foi o povo escolhido por Deus lá através dos patriarcas, né? Hoje é a Santa Igreja, a Igreja de Cristo, né? A una, santa, católica, apostólica, a qual o Beato Carlos ele era tão devoto, tão íntimo, a ponto de, quando ele era já imperador e rei, até queria pegar aqui para vocês uma. Queria pegar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui com um pouco de facilidade. Aqui, ó. O imperador Carlos na Áustria equivale a um papa na Europa Central. Por que falavam isso? Tamanho era a fidelidade dele, né? O Papa Bento XV o chamava de seu filho predileto, né? E por quê? Porque ele nunca permitiu que na sua presença alguém falasse mal do Papa ou do Vaticano. Ele defendia a Santa Igreja dos seus inimigos. Ele defendia a Santa Igreja dos seus inimigos. Ele não permitia que se falasse mal. Talvez vocês conheçam aí Padre Pio, né? Aquela velha história do Padre Pio que deu uma bufetada num senhor porque falou mal de um bispo. Enfim, defendendo a honra da igreja, né? Claro que alguns filhos da igreja, infelizmente,
agem pelo espírito de Judas. Infelizmente. Mas nós sabemos que o joio e o trigo crescem juntos. Nós sabemos que dentro da história de Deus, tivemos homens e mulheres que não amavam a Deus. Eles acreditavam em Deus, mas não amavam a Deus a ponto de darem a vida. Mas nós temos também homens, mulheres, famílias que deram o seu sangue pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E um deles é o caso do beato aqui, Carlos. Então, ele nunca passava por uma igreja sem fazer ali uma oração, né? E ele sempre era visto, muitas vezes, na capela da sua própria casa, orando. Era, de fato, uma criança piedosa. Por quê? Foi ensinado isso para ele. Foi testemunhado isso para ele. Né? Então, por exemplo, eu gosto de dar exemplos da nossa família, como o nosso filho Lucas, que aos 7 anos de idade, ele teve a primeira confissão dele, o primeiro contato com Cristo no confessionário. Por quê? Porque a Tatiana foi educando, foi ensinando ele na fé, ensinando ele o que era pecado, o que ofendia a Deus, foi ensinando sobre as imperfeições do ser humano. Enfim, o ser humano ele precisa de uma formação espiritual, ele precisa de uma formação humana, ele precisa de uma formação acadêmica. É um todo, um ser completo. Então ele precisa dessas formações para crescer em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens, como foi nosso Senhor Jesus Cristo. Compreende isso? Que teve tudo isso dentro do âmbito ali da Sagrada Família, com a Santíssima Virgem, a Mãe de Deus, e o glorioso São José, né, o patrono das famílias cristãs. Enfim, então, essas questões sobre as suas orações diárias, fazer o exame de consciência toda a tarde, né, todo o período da tarde, ele fazia o seu exame de consciência. E, sabe aquela oração da noite? É exatamente isso, fazer um exame de consciência. Né? E por que não rezar o Salmo 50, né, que é um grande salmo, uma grande oração, depois desse ato de exame de consciência? E claro que ele era um grande devoto da Santíssima Virgem. Então, visitava diversos santuários marianos, enfim. Até que. E isso gerou no coração dele, verdadeiramente, o que é ser católico, o que é ser cristão, o que é ser caridoso. Né? A caridade pela obra, né? pela vida. Né? Tanto que certa vez pegou fogo, né, em uma casa, e olha só, essa criança foi a primeira a ir lá, quebrar o seu cofrinho e doar todo o dinheiro para as famílias que foram atingidas ali pelo incêndio. Então, já estava nele incutido essa questão das obras de misericórdia, tanto espiritual como corporal também. Só que entenda um pouco, né? Vamos olhar um pouco lá para a passagem do filho pródigo. O que aconteceu lá na questão do filho pródigo? O filho pródigo, ele, vou usar esse termo, ele mata o pai, porque quando que o filho recebe a herança do pai? Quando o pai morre. Então, se o filho chega para o pai e fala, pai, dá a minha herança que me pertence. Olha, pai, eu estou te matando, você para mim morreu. Me dá a herança aí. Dá a parte que me cabe. Então, foi isso que o filho pródigo fez. Matou o pai no seu coração, no seu castelo interior, né? E foi viver e gastar os bens. Carlos, ele passou por o que a esposa dele, Zita, depois define como um eclipse de poucos meses. Por quê? Olha só a infância desse menino como foi, não é? Fortes ali inclinações religiosas, conservava ali o escapulário da Santíssima Virgem. Então, ele tinha grande satisfação, né, esse servo de Deus, em servir o Senhor. Porém, por conta de um testemunho, a gente vê que o pai dele, depois de um certo tempo, faleceu, né, com uma doença que talvez deixe um pouco a desejar na questão da castidade. Um tio dele também, né, um duque, acaba dando para ele aí uma orientação que
gerou no coração dele, no coração dele uma, não sei se poderia dizer uma dúvida, mas o coração dele acabou sendo um coração que foi afligido. Olha só, vou ler como a Zita, a serva, né, de Deus, a esposa dele, relata para nós. Por certo tempo, depois da declaração de sua maioridade e a completa liberdade que esta trouxe consigo, ou seja, casa própria, dinheiro próprio, distanciamento da família ali e de todos os amparos existentes até então, a sua aspiração à perfeição caiu na tibieza. Olha como a tibieza ela é perigosíssima para a nossa alma. Um grande impulso para isso foi dado pela infeliz afirmação do arquiduque Francisco Ferdinando. Este, depois da morte de seu pai, tornara-se seu tutor e era considerado um fervoroso católico. Era considerado um fervoroso católico. Nem tudo que reluz é ouro, não é mesmo? Deu ao jovem rapaz alguns conselhos para a sua vida futura e lhe disse assim: olha só, guarda-se das mulheres, mas se você não puder passar sem elas, então faça como eu fiz, cuide de sua saúde. Dado que meu sogro tinha morrido em virtude de uma doença dessa espécie, tais palavras chocaram fortemente o rapaz, que pensou consigo mesmo que, se alguém como seu tio Francisco podia dar-lhe um tal conselho, então a severidade com a questão fora até agora tratada não podia ser justificada do ponto de vista religioso? Ele julgou assim que o motivo de se pintar tão negro esse pecado era, sobretudo, a preocupação de que ele viesse a ser vítima de uma grave doença, como seu pai. Então, contudo, resistiu ainda por algum tempo às sugestões de vários colegas do regimento. Olha só como as falsas amizades aí acabam corrompendo, né, os bons costumes. Então, a gente tem que ter cuidado, né, com familiaridades, né, com pessoas, com supostos amigos, enfim. Nós devemos ter familiaridade com Deus. Então, ali, vários colegas ali do regimento, os quais igualmente lhe asseguraram que não havia nada de mal naquilo. Né? O demônio foi seduzindo o coração dele, foi falando aos poucos ao coração dele. Até que, por fim, ele foi esclarecer as suas dúvidas, que se agravaram em virtude de sua jovem idade, no confessionário. O sacerdote não deve ter compreendido. Então, olha a importância também de se confessar com bons sacerdotes. Não deve ter compreendido bem a pergunta, uma vez que o esclarecimento recebido, de forma alguma, era positivamente contrário. Apesar disso, demorou ainda algum tempo, até que dois de seus companheiros trancaram-no com uma mulher. Este foi o início de um eclipse de poucos meses. Olha a importância de procurar bons sacerdotes para se confessar, bons diretores espirituais para te orientar, bons livros, boa leitura, boa meditação da Sagrada Escritura, de fato, uma boa pessoa para se relacionar, você que é vocacionado ao sacramento do matrimônio. Então, um bom relacionamento com a sua esposa, um bom relacionamento com o seu esposo, de diálogo, de intimidade. Porque um vai conduzir o outro. E a Zita, ela teve um grande papel de santidade na vida do Beato Carlos. Assim como se a gente pegar lá na Sagrada Escritura, Moisés teve uma grande experiência e só pôde cumprir o chamado de Deus para a salvação do povo por conta de Séfora, sua esposa, no cumprimento do preceito. Assim como também Abraão só teve o filho da promessa através de Sara, sua esposa, e não da Agar, que era a escrava. Compreende a profundidade do sacramento do matrimônio, da família em si? Está compreendendo isso? Está ficando um pouco tarde, hein? Eu preciso me adiantar um pouco aqui no nosso diálogo sobre o Beato Carlos. Enfim, houve então ali esse eclipse, né, de poucos meses, né, foi chamado assim. Mas olha que interessante.
depois de breve tempo, ele renunciou definitivamente esta vida e voltou a exercitar-se nas virtudes. Olha a importância das virtudes. Muitas vezes a gente quer repudiar o pecado, mas não dá o remédio certo, que são as virtudes. Né? Contra os vícios, as virtudes. Para ser santo, é necessário uma vida de crescer nas virtudes, de abandonar até mesmo as imperfeições, mesmo que elas não sejam pecados. Então, é importante essa vivência. E ele, é interessante aqui que diz que ele renunciou definitivamente esta vida e voltou a exercitar-se nas virtudes. Então, talvez possa ter acontecido aí que dentro da sua família, aconteceu de você ser o filho pródigo, aconteceu de você ter voltado atrás, aconteceu talvez de você ter caído, como Paulo, que era um assassino, como Agostinho, que tinha uma vida promíscua, como Camilo de Leles, que era viciado em jogatinas, enfim, como Santo Inácio de Loyola. Estou citando grandes santos e doutores da igreja, para dizer para você que você pode, para dizer para você que é possível você voltar à santidade, é possível, sabe, reestruturar a sua família, é possível unir esse reino, é possível. Se Cristo for o centro, é possível, mas deve haver aqui uma renúncia definitiva com o pecado. Vá e não tornes a pecar. É necessário cair em si, voltar como um filho pródigo, reconhecer os seus erros, reconhecer as suas faltas, pagar as suas penas, mas é possível, família. É possível, independente da chaga que feriu a sua casa, é possível sim. Então, ele sentiu como um dever de consciência confessar-se antes do casamento essas faltas dele. E ele diz para Zita, antes do matrimônio, ele diz, antes ali das núpcias, o servo de Deus também me declarou que tinha feito diante de Deus o explícito juramento de que me haveria de confessar no máximo em 24 horas qualquer falta. Mas ele quis falar para Zita dessas faltas dele antes de eles se casarem. Porque ele quis entrar para o matrimônio puro, na verdade, dentro da verdade. Então, ali foi no ano de 1911 que ele se casou com Zita. Sem dúvida ali, não foi uma escolha improvisada, né? Visto ali que ambos eles já se conheciam desde criança, por Carlos ele tinha um laço de amizade com os irmãos de Zita. O matrimônio deles foi celebrado ali por Dom Bislete, né, que leu o sermão preparado pelo próprio Papa Pio X para esta certa ocasião. Olha que interessante, né? O Catecismo Maior de São Pio X, que a gente estuda aqui em casa, e tem total relação com o Beato Carlos, né, da Áustria. Ele que era de fato ali um servo de Deus, que outorgava a Áustria por toda a sua fidelidade à Igreja e ao Papa. Tem alguns fatos da vida dele, aqui eu estou falando até então, ele ainda não é imperador, tá? Até tudo isso que eu estou falando para vocês até o momento, ele não é imperador. Ele se casa, inicia-se ali, depois de um tempo de matrimônio, né? Inicia-se ali a Primeira Guerra Mundial. Dentro desse cenário da Primeira Guerra Mundial, ele foi muitas vezes ao fronte, estava à frente de batalhas, mas ele tinha algo no coração dele, e talvez seja o que eu e a Tatiana trazemos no nosso coração, que foi palavra de Deus através de um bispo para nós. Não é a bênção que faz com que o matrimônio dê certo, mas a forma como se vive essa bênção. O Beato, ele tinha uma frase que ele falou, eu acho que ele trouxe isso para o matrimônio dele. Ele disse assim, eu lembrei muito de Sara e Tobias aqui, né? Agora devemos nos ajudar um ao outro a chegar ao céu. Repito, agora, olha aí para sua esposa, olha para sua amada. Vou olhar para mim aqui. Agora devemos nos ajudar um ao outro a chegar ao céu.
Essa é a frase do Beato Carlos da Áustria, que enche o meu coração de alegria. Um padre também citou para a gente, né? Não tem como eu chegar no céu se não for por meio da minha esposa. E não tem como ela chegar no céu se não for por meio, né, da minha pessoa. Por quê? Porque ambos vivemos no matrimônio uma preparação para o reino dos céus. Vai exigir perdão, vai exigir renúncia, vai exigir lágrimas, mas vai exigir também graça de Deus. Vai exigir alegrias, vai exigir conformar a nossa vontade com a vontade de Deus em tudo que formos fazer, né? Agora eu não me recordo muito bem, mas eu acho que era a família Martin que dizia, não é? Do teto, tudo seria resolvido do teto para cima. Ou seja, sempre era Deus que conduzia todas as coisas, tá? A Madre Antônia, ela descreve assim a vida do casal. Vou ler um pouquinho aqui para adiantar essa nossa questão. Um modelo concreto do ideal cristão. Uma harmonia perfeita de pensamentos e princípios, né? José e Maria que caminhavam sempre juntos. Sem segredos entre eles, eram totalmente abertos e leais um ao outro, sem segredos entre eles. E quando na nossa realidade a gente vê casais que não sabem quanto o outro recebe, não sabe o endereço do emprego do outro, não sabe o que o outro gosta, né? Não sabe, para nós cristãos aqui, qual é o santo de devoção da sua esposa, qual é a data do batismo dela, dos seus filhos. Enfim, sabe? São coisas assim pequenas, mas importantes e que de fato geram aquilo que Santa Teresinha do Menino dizia sobre a pequena via. São nas pequenas coisas que nós podemos chegar a ser santos do cotidiano. Otimistas por natureza, a graça divina produziu neles uma confiança heróica em Deus. Isso é que fazia da família deles uma família de santidade. Essa confiança heróica, essa paciência heróica que tinha na vida de Carlos, um fervoroso amor por Cristo e uma iluminada fé em seu amor, o qual era fortificado pela devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a Nossa Senhora. Olha aqui, um fervoroso amor por Cristo e uma ilimitada fé. Esse amor por Cristo, sabe qual é? É quando aquele casal casa no civil e diz assim: não, nós ainda não vamos morar juntos, porque o civil é só um contrato, mas eu quero uma aliança. E é quando nós nos consagrarmos a Deus por meio do sacramento do matrimônio. Olha que beleza. Fica até mais bonito, né, do que um contrato. É uma consagração a Deus por meio do sacramento do matrimônio. Eu fiz os votos lá no batismo, eu amadureci na crisma, e agora, por vocação, eu vou conformar a minha vontade com a vontade de Deus, me consagrando a Ele no sacramento do matrimônio. O servo de Deus sempre foi o melhor dos maridos para a sua esposa e pai exemplar para os seus filhos. Rezavam com frequência juntos e ocupavam-se ativamente da educação dos filhos. Não ficava em cargo só da mulher, só da mãe. Se vira aí você. Não, ele participava, ele estava junto, ele rezava junto, ele dava testemunho, ele era o sacerdote do lar. O servo de Deus falava muito das questões religiosas com sua esposa e também da vida espiritual. Eles conversavam sobre as coisas do alto porque eles almejavam o céu. Porque ele sabia que essa terra era só uma preparação para o reino dos céus. E se ela ajudou a abrir-se, ele mostrou na sua maneira de ser tão simples o caminho da perfeição. Claro que somou, né? Porque Zita, ela teve uma forte influência no crescimento espiritual do marido. Ela trazendo ali a família dos Habsburgos, outras fortes e enraizadas tradições católicas dos Bourbons. Né? Uma família tão maravilhosa. Um fato interessante da vida dele
é que ele participou ali de um congresso eucarístico ali que se deu em Viena no ano de 1912. E não sei se eu já citei para vocês, mas era uma família numerosa. Eles tiveram ali 8 filhos. Olha que família numerosa, né? O primogênito deles era Otto, o nome. E sempre os filhos deles tinha o nome próprio, mas tinha o nome de Maria e tinha o nome do glorioso São José por devoção. Olha só, sobre essa questão da guerra, que eu falei da Primeira Guerra Mundial, que ele estava à frente dos frontes, que ele participou, que ele lutou, que ele, com os olhos dele, contemplou toda a chacina, toda aquela carnificina, enfim, lê-se que ele permanecendo ali em perfeita tranquilidade sobre os carregados tiroteios, ele de fato, ele desgastou o terço de ouro que ele trazia sempre consigo, rezando ali constantemente, meditando os mistérios, né? Vivendo as obras de misericórdia corporais e espirituais em meio à guerra, ah, depois, ali dentro do período da Primeira Guerra, né, ele desgasta o terço dele orando, um terço de ouro, ele desgastou, ele desfiou constantemente ali aquele rosário, ele se torna imperador, né, com o nome de Carlos I. Isso foi em 21 de novembro de 1916. Então, nesse dia, né, no leito de morte do imperador Francisco José, que era um tio-avô dele, o servo de Deus assumiu o reino. Ali foi um momento comovente, né? Porque ele aceitou ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora, da cabeça inclinada, com o rosário nas mãos, né? Esse rosário que ele desgastava desfiando, é um rosário de ouro. E no dia 30 de dezembro, então ele foi imperador, se tornou imperador, né, da Áustria, e no dia 30 de dezembro ele foi coroado rei apostólico da Hungria com o nome de Carlos V. Por imperador Carlos I da Áustria, por rei apostólico da Hungria, Carlos IV. Ele foi o último imperador da monarquia austro-húngara. Então, estou mostrando para vocês aqui que, ainda assim, quanto rei, sabe aquela passagem do Evangelho de São Mateus? Ele prezou muito por isso, né? Aqui, olha só. Mateus capítulo 5, no mistério das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filho de Deus. Assim é conhecido esse imperador, né, servo de Deus, né, pacífico, então filho de Deus, conhecido também como patrono da defesa dos lares. Então, quando nós pedimos a intercessão dele, vamos pedir a intercessão do Beato Carlos da Áustria como patrono da defesa dos lares, lares que sofrem com adultério, lares que sofrem com a chaga do adultério, com a chaga do aborto, com a chaga do divórcio, com enfermidades, com dificuldades financeiras. Muitas vezes o esposo e a esposa não se entendem nessa questão financeira, não tem uma harmonia conjugal. Se não tem uma harmonia conjugal, logo não tem uma harmonia sexual também. E isso causa muita ferida no matrimônio, né? Eu quero trazer para vocês em algum momento aqui 2 pregações. Uma de Hebreus, uma passagem de Hebreus, que é dita mais ou menos assim, que todos respeitem o matrimônio e não desonrem o leito conjugal, pois Deus julgará os libertinos e os adúlteros. Eu quero trazer uma pregação para vocês aqui no programa sobre essa passagem, e quero trazer uma pregação também sobre o livro de Tobias, onde São Rafael diz assim que mostrarei para vós sobre quem o demônio tem poder, sobre aqueles que banem Deus do seu casamento, do seu matrimônio. Então, são 2 pregações que eu quero trazer para vocês aqui no programa Família, Lugar da Bênção de Deus. Esse patrono da defesa dos lares, o Beato Carlos da Áustria, ele se inspirou na encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, né? O seu regimento, né? A sua conduta, a forma como ele levou o povo de Deus, se baseou muito, se inspirou muito nessa encíclica Rerum Novarum. É bem interessante vocês lerem.
eu lembro de ter visto com a deputada Cristonieto, deputada do Rio de Janeiro, ela fez uma sequência de lives sobre a doutrina social da igreja. Você encontra no YouTube. É fantástico, é fantástico. Né? É interessante vocês assistirem também. Como eu disse para vocês, a vida de oração dele era muito viva, né? Então rezava ali o Salmo 90, e eu quero rezar com vocês o Salmo 90 como a nossa oração final, como defensor, né, patrono da defesa dos lares. Ele que tinha uma grande devoção, não tem como, não é, carismáticos? Não tem como não ter intimidade com o Espírito Santo. Todos os santos da igreja tiveram uma intimidade com o Espírito Santo, sabe por quê? Porque eles tiveram intimidade com a Santíssima Virgem e com São José. São José, que para nós, Josefino, sofreu ali um Pentecoste josefino, no momento de José fez, e a Santíssima Virgem, que quando nós rezamos o terço ali, sabe naquele mistério, o segundo mistério gozoso, o mistério da alegria, Maria vai visitar Isabel, e pela saudação Isabel fica cheia do Espírito Santo de Deus. É exatamente isso. Carlos tinha essa intimidade com o Espírito Santo porque ele rezava sempre a Santa Missa diária, ali pelas negociações da paz e tudo mais, e rezava o Veni Creator Espírito. Era conhecido como o imperador eucarístico. O imperador eucarístico, tamanha era a devoção que ele tinha pela Eucaristia. Então, a missa diária e a devoção que ele tinha ali, se tinha missa diária, tinha adoração diária. Era um josefino nato, porque adorava constantemente nosso Senhor Jesus. E ele sempre professou publicamente sua fé, sem escondê-la ali por razões de conveniência ou por oportunidade. Olha só as coisas mais simples da vida do Beato Carlos. Ele nunca iniciava uma refeição sem antes rezar, ao meio-dia, né, e em qualquer parte que estivesse ali, ele rezava o Ângelus. Né? Então, ele tinha um particular apreço pelas indulgências e procurava lucrá-las. Poxa, nós acabamos aí deixando passar tantas oportunidades boas de lucrar indulgências para nós, para os nossos, para as almas do purgatório, né? E esse filho predileto ali do Papa, da Igreja, que protegia as famílias, ele passou também pelas dificuldades. Toda essa vida dele de devoção, de oração, de prática, de testemunho, a verdade da vida familiar ali que o sustentava, fez com que no momento do exílio, no momento da doença, né, ele faleceu com tuberculose, de um resfriado que gerou aí a tuberculose por conta de uma casa muito úmida que ele vivia naquela época. Se você olhar para Jó, você vai encontrar o Beato Carlos da Áustria, porque ele perdeu tudo, né? Acabou-se a Segunda Guerra Mundial, né? O último monarca, né? Ele acabou sendo exilado, ele perdeu os seus títulos, ele perdeu os seus bens, né? A maçonaria caía em cima dele, os inimigos da igreja caíam em cima dele. Nós podemos te reconstituir, mas você tem que abrir mão de algumas coisas da família, vamos entrar mais para o modernismo, vamos entrar mais, dar um espaço a mais aí, né? Para algumas situações que vai nos favorecer e tal. E ele dizia não, ele dizia assim: o que eu recebi de Deus, né, como imperador, como um ungido rei apostólico, ele não poderia receber também da mão do demônio. Seria uma verdadeira traição. O espírito de Judas não pôde habitar no coração do Beato Carlos da Áustria. Ele foi um verdadeiro defensor da família e de todas as famílias, porque ele defendeu também todo o seu povo e todo o povo católico. Ele queria a unidade, ele queria a paz. Ele era, de fato, um homem conhecido como filho de Deus, porque pregava a paz. Ele era pacífico. Ele entendeu, né? Ele entendeu o chamado do príncipe da paz. Ele não queria a paz dos homens, mas ele queria a paz que vinha de Deus. E o próprio Jesus é esse verdadeiro príncipe da paz. E aí, no final da sua vida, é claro, pedindo a graça de receber a comunhão diária, pedindo a graça ali dos sacramentos,
recebeu a extrema-unção, né? Faleceu, infelizmente, mas antes de falecer, tem as últimas palavras dele aqui. Aqui, ó. Ele dizia assim para sua esposa, no dia 1º de abril de 1922. Ele disse: agora quero dizer-lhe com absoluta franqueza como se dá comigo. Todo o meu empenho sempre foi reconhecer claramente e em tudo a vontade de Deus e segui-la de maneira mais perfeita. Eu queria pegar, deixa eu ver se eu acho aqui também, porque ele encerra a sua vida se colocando diante da vontade de Deus. Aqui, ele diz assim, ó. Depois se ouviu-se ainda como que um diálogo de amor dele, nos seus últimos momentos, ouviu-se ainda com voz muito suave. Jesus, meu Jesus, sim, meu Jesus, como vós o quereis, Jesus. Estas frases soavam como fragmentos de um diálogo que ele mantinha com o seu Salvador. E aí é onde ele expira, onde o seu coração para de bater. Mas dentro de uma vida muito íntima com Cristo, uma vivência do matrimônio dos lares, deixe-me rezar com você aqui o Salmo 90, orar pelo seu lar, orar pela sua família, orar pela sua casa. Eu não sei qual dificuldade a sua família se encontra agora. Não faço ideia, mas o Espírito Santo de Deus faz. E pedindo a intercessão do Beato Carlos da Áustria e a sua esposa, a Zita, a serva de Deus, eu quero orar com você esse salmo. Olha para a realidade da sua família. Nós citamos aqui algumas coisas, o tempo é curto, mas 1 minuto de eternidade faz toda a diferença. Então rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a intercessão do Beato Carlos da Áustria. O que habita à sombra do Altíssimo, na proteção do Deus do céu, descansará. Dirá o Senhor: Tu és o meu defensor e o meu refúgio, o meu Deus, em quem esperarei? Porque ele me livrou do laço dos caçadores e da palavra áspera. Com as suas espáduas te fará sombra, e debaixo das suas asas estará cheio de esperança. Como um escudo te cercará a sua verdade. Não temerá sustos noturnos, nem a seta que voa de dia, nem o inimigo que anda nas trevas, nem os assaltos do demônio do meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas a morte não se aproximará de ti. E tu, com os teus olhos, contemplarás e verás o castigo dos pecadores, porque disseste: Tu és, Senhor, a minha esperança. Tu pusestes o Altíssimo por teu refúgio. O mal não virá sobre ti, e o flagelo não se aproximará da tua tenda. Porque mandou aos teus anjos acerca de ti, que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Sobre a aspe e o basilisco andarás, e calcarás aos pés o leão e o dragão. Porque esperou em mim, livrá-lo-ei, protegê-lo-ei, porque conheceu o meu nome. Clamará a mim, e eu ouvirei. Com ele estou na tribulação. Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Enche-lo-ei de dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Beato Carlos da Áustria, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus permaneça abençoando a sua família, que de fato ela seja lugar da bênção de Deus. Até o próximo programa. Louvo a Deus por todas as famílias, agradeço pela presença de todos e peço que constantemente supliquem, peçam a intercessão desse santo homem também, tá bom? Salve Rainha Santíssima, valei-nos o glorioso São José. Este programa é uma produção independente. O seu conteúdo
é de total responsabilidade de seus idealizadores.